Testamento, as línguas, né, porque ele adotou a língua grega, mesmo sendo escrito por judeus, e o contexto da propagação do Evangelho, né, e o entendimento também acerca daquilo que acontece nos Evangelhos, aquilo que é narrado, porque Jesus, mesmo estando na mão dos saduceus, dos fariseus, dos sacerdotes, ele não é executado de pronto, porque Roma estava dominando a região, estava instaurada a Pax Romana sobre Israel, e se os sacerdotes tomassem a ousadia de executar Jesus sem levar perante o representante romano para que ele dê a sentença, os sacerdotes estariam atentando contra a autoridade romana instaurada, e eles sim iam ser atingidos pelas penalidades romanas, pelas penalidades da lei romana, iam ser mortos, ok? Então por isso que mesmo eles tendo certa autoridade, eles não têm autoridade para condenar e para executar Jesus. Eles têm que levar perante Pilatos e levar perante Herodes, representantes da administração romana na região. Então, tendo entendido a situação, o panorama histórico da região, do momento, né, da situação, a gente parte agora para o caráter literário. Então, o caráter literário, página 1 ainda, diz o seguinte, olha só: os primeiros 5 livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, e Atos, embora não sejam obras totalmente históricas, mas possuem um caráter histórico, pois todos narram uma história, e os primeiros 4 esboçam de diferentes pontos de vista a vida e obra do Senhor Jesus. O livro de Atos é uma sequência do Evangelho, segundo Lucas, e continua a história dos seguidores do Senhor Jesus depois de terminada a vida terrena, dando especial relevo à carreira do trabalho missionário de Paulo. Os livros que seguem a estes são amplamente doutrinários: Romanos, 1 e 2 de Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, Judas e 1 de João. A maior parte deles foi escrita na forma de epístolas às igrejas, com o propósito de as instruir nos primeiros fundamentos da fé cristã. Nenhum deles, com a única possível exceção de Romanos, foi escrito como argumento formal, ok? Então, qual é a diferença que ele faz das demais cartas para Romanos? Só para ter o completo entendimento aqui. Romanos, e ele trata aqui Romanos de uma forma tanto diferenciada das demais cartas. 1 e 2 de Coríntios, carta aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e as 2 aos Tessalonicenses. Porque essas cartas aqui, geralmente, o foco principal delas é algum problema que esteja acontecendo na igreja naquele momento. Elas tratam também de temas teológicos, desenvolvem também um tema teológico, mas tratam principalmente de temas práticos, que estavam acontecendo na igreja. A primeira de Coríntios fala, por exemplo, acerca de um caso de adultério e um caso de incesto. Um caso de incesto, por exemplo, e fala muito da desordem e da divisão dentro da igreja de Coríntios. Gálatas, da judaização, né, da implementação do legalismo judaico dentro desta igreja. Aí vai, as cartas tratam exatamente de problemas práticos que estavam acontecendo dentro da vida deles. A carta aos Romanos foi escrita por Paulo antes de conhecer pessoalmente esta igreja. Ele tinha informações acerca delas. E o que Paulo faz em Romanos? Ele desenvolve um tema teológico muito importante. Muito importante. Então o que acontece? Ele não está pontuando algum problema prático na vida dos romanos. Por quê? Porque ele não conhece. Ele não tinha ido lá. Ele escreve a carta aos Romanos antes de conhecê-los. E aí o que ele faz? Ele desenvolve um tema teológico extremamente profundo acerca da salvação unicamente através de Cristo Jesus e a superação da lei. E não somente isso, a superação do pecado. Aqui em Romanos está aquilo que Paulo fala, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí ele fala de características, por exemplo, da degradação da sociedade romana.
né? Lesbianismo, homossexualismo, né? Algumas questões muito complicadas que estavam acontecendo na época já e que são tratadas dentro da carta aos Romanos. Então, a carta aos Romanos tem uma característica um tanto diferenciada das demais cartas. É isso que ele está querendo dizer aqui. Olha só, continuando, Romanos foi escrito com um argumento formal. Eram completamente informais ao tomar contato e ao tratar das emergências correntes no grupo a que eram dirigidas. Ainda outro grupo existe que pode ser chamado pessoal. A primeira, a segunda a Timóteo, a carta a Tito, a Filemon, e a segunda e a terceira de João. Estes foram escritos como epístolas pessoais e particulares. Então aqui é muito óbvio, né? As cartas endereçadas a igrejas, a grupos, e outras cartas endereçadas a indivíduos. Então Timóteo era uma pessoa, Tito, Filemon era um ex-escravo, era um escravo fugido, e Paulo está, Filemon é o dono do escravo, interessado a Filemon. Aí Paulo, falando com o irmão Filemon, pede a libertação de Onésimo, que era o personagem principal, o porquê foi endereçada essa carta. Hebreus é anônimo, também uma carta que, como Romanos, tem um tema teológico muito profundo. Tiago é uma epístola pessoal de Tiago para um determinado grupo. E aí vai as características da carta. Isso aqui a gente vai desenvolver quando estiver falando comentários sobre cada uma. Olha só, continuando aqui, não há grupos com a intenção de serem usadas como conselho e instrução privados, mas por causa de seus receptores estarem ligados à chefia das igrejas, estes livros adquiriram um significado mais amplo do que o de epístolas privadas e passaram a ser considerados documentos públicos. Por que uma carta que Paulo escreveu a Timóteo é importante para mim? Por que uma carta que Paulo escreveu a Tito é importante para a igreja de hoje? Se ela foi uma correspondência pessoal de Paulo a Tito, naquela situação, naquele contexto. Porque quando Paulo instrui Tito, dentro daquele contexto histórico específico, ele fala, ele dá normas e ele dá instruções que formam, que orientam, norteiam o líder. Então é por isso que essa carta não fica isolada ao seu contexto histórico. Ela serve para nós hoje. Ela é aproveitada para a nossa vida. Por quê? Porque os princípios construídos por Paulo naquela carta endereçada por ele a Tito, a Timóteo, ou a carta que João endereça, né, a Gaio, se não me engano, constrói os princípios da administração eclesiástica que nós temos hoje. Constrói os princípios da liturgia que nós adotamos hoje. Então o que vem para nós? Não é o contexto daquela época. O que vem para nós é a instrução. A instrução, as diretrizes criadas por ele, são válidas para nós hoje. Então é isso que nós absorvemos dessa carta, e por isso que ela falou com Timóteo, instruiu Timóteo e instrui hoje as pessoas que se encontram na situação de Timóteo. Líderes, pastores, crentes que têm que ter autoridade, têm que ter controle da sua casa. Paulo instrui sobre a vida doméstica, né? E o cristão de hoje também continua com a mesma necessidade de instrução, com a mesma necessidade de zelo, de cuidado para a sua casa. Então aquilo que Paulo falou está atualizado para nós hoje também. O Apocalipse. O Apocalipse, o último livro do Novo Testamento, é profético. Esse trata tanto do futuro como do presente, por causa de seu estilo altamente simbólico, que envolve visões e revelações sobrenaturais. É classificado também como literatura apocalíptica. A classificação que apresentamos acima não é final ou exclusiva. Há muita doutrina nos livros históricos, preste atenção nisso, hein? Isso aqui é importante. Aqui eu não estou colocando para você um rótulo, né? Fechando aqui, esta caixinha é só profecia, esta caixinha é só doutrina. Não é isso. A maior característica de Romanos são coisas teológicas profundas, mas também trata de algumas coisas práticas, aquilo que foi informado a Paulo. Então tem também algo assim. A carta de Paulo a Timóteo tem alguma coisa pessoal dele a Timóteo, mas tem também alguma coisa importante para a igreja. Paulo instruiu Timóteo sobre como governar a igreja.
Então quer dizer, elas se relacionam entre elas. Você vê, Apocalipse é profecia, mas quem disse que não tem profecia nos evangelhos? Tem. Jesus profetizou que Israel ia cair no ano 70, ia ser destruído e ia ficar pedra sobre pedra. Jesus profetizou que ia cair, aí no ano 70 se cumpriu, né? O Marechal Tito invadiu Israel e destruiu tudo, no ano 70 depois de Cristo. Então, profecia que se cumpriu rapidamente. Tem profecia que se cumpriu naquela época mesmo, e tem profecia para o futuro, que vai se cumprir depois do arrebatamento da igreja, quando fala acerca da grande tribulação para Israel, ai das que estiverem grávidas naquele dia, né? Ô Júlio, mas Jesus profetizou, ele como Deus sabia que ia cair? Mas a profecia, Profecia não é aquilo que você não sabe? tem uma característica. Eu entendi o que você falou. O profeta, por exemplo, o profeta Isaías, que profetizou acerca do Messias, né? Ele não tinha toda a visão perfeita do Messias, mas ele profetizou acerca do Messias. Agora o que acontece? De fato, Jesus tem um caráter diferente, porque ele é Deus. Da mesma forma como ele é homem, ele é Deus. Ele falou profeticamente, foi uma profecia, mas de um outro patamar, né? Por ele ser Deus, por ele ter um total domínio de conhecimento histórico, conhecimento das situações. De fato, tem essa característica. Agora também tem uma outra situação, a condição em que ele estava. Ele era 100% homem, mas também era 100% Deus. Ele estava em estado de servo, né? Ele havia passado por um processo chamado kenosis. Você vai explicar isso, você vai entender isso na matéria de cristologia, quando ele deixa a sua glória, a sua onisciência, onipresença, e ele entra no corpo humano, tá? Então tem essa condição também. Mas, de fato, a profecia de Jesus vem da profecia dos outros profetas. Olha só, então o Apocalipse, que é um livro estritamente profético, né, uma profecia que fecha todo o cânon sagrado, é profecia, mas em Mateus também tem profecia, em Atos também tem profecia, Paulo também profetiza. Então eles se interrelacionam uma coisa com a outra, ok? A classificação que apresentamos acima não é final ou exclusiva. Há muito de doutrina nos livros históricos e alguma profecia nas epístolas doutrinais. Isto feito, essa classificação tem unicamente em vista o assunto geral e global do Novo Testamento. Então o que ele traz aqui agora? Primeiro, uma divisão básica. Essa é a divisão básica, tá, do Novo Testamento. Como a gente estudou no Antigo Testamento, nós temos a divisão que foi feita na Septuaginta, que chegou para nós, né? Pentateuco, históricos, poéticos, profecia, né? Tem aquela divisão. E a divisão hebraica, né? Da Bíblia hebraica, Tanakh, Torá, Neviim, Ketubim. Então as duas divisões, a Bíblia hebraica e a nossa Bíblia. As duas têm diferenças de divisão, mas têm a mesma quantidade de texto, mesma quantidade de livros. Então o que acontece? Aquele é o Antigo Testamento, esse aqui é o Novo. O Novo Testamento surge na era da igreja, né? Na Nova Aliança. Não existe outra igreja que tenha um Novo Testamento diferente. Ela cresce de forma homogênea. Todas as igrejas adotam um Novo Testamento igual. A diferença que tem entre as igrejas, no caso a igreja protestante e a católica, está no Antigo Testamento. Os católicos têm 47 livros. Nós temos 39 livros. Eles têm 47 porque aprovaram no Concílio de Trento alguns livros apócrifos, incluíram no cânon alguns livros apócrifos. Mas em relação ao Novo Testamento, é igual. Mesma coisa, tá? Então, evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, são sinóticos. Vamos entender o que é sinótico. João tem uma característica diferente. Ele relata mais acerca dos discursos de Cristo e fica focalizado no ministério dele em Jerusalém. Tá? Então, João tem esse foco diferente dos outros três. Por isso eles são sinóticos e João não. Aqui é um livro de característica mais histórica. Aqui pega desde a ascensão de Cristo até o ministério de Paulo, não o final do ministério de Paulo, mas até quase o final do ministério do apóstolo Paulo. As epístolas para igrejas, conforme já foi descrito, então são epístolas endereçadas a grupos, a grupo da igreja dos romanos, a igreja que estava em Corinto, na Grécia, a igreja que estava na Galácia, a igreja que estava em Éfeso, tá? Que estava em Filipos, e por aí vai. Epístolas endereçadas a grupos, epístolas endereçadas a pessoas, tá ok? A pessoas. E finalizando o Apocalipse, a aula profética. Epístola ou epístolas? Epístolas.
Epístolas. Aqui tem um A lá. Ah, aí foi erro do camarada, estava cansado. Ah, Epístolas. Estava com sono. Está perdoado. Aí a gente vai entender um pouco do desenvolvimento agora dessas epístolas do Novo Testamento. Olha só, temos as formas de classificação por autores, tá? Forma de classificação por autores e por períodos, autores e períodos. Vamos ver aqui um pouco dessas divisões. Quando você classifica por autores, você tem isso aqui, ó. Estes livros podem ser também agrupados por autores. Todos os autores eram judeus, exceto Lucas, tá? Todos os autores eram judeus, exceto Lucas. Lucas já era gentil, era do mundo grego. A língua grega era a sua língua materna. Agora, os demais, Mateus, João, Pedro, Paulo, eram judeus, tá ok? Falavam duas línguas pelo menos, aramaico e hebraico, tá ok? Mas para se relacionar com o comércio internacional, falavam o grego. E ao escreverem o texto evangélico, texto sagrado, para melhor difusão desse texto circular em diferentes cidades, optaram pelo grego, escreveram em grego. Agora você pensa, uma mentalidade hebraica, necessariamente pegando as palavras que ele conhece em hebraico e escrevendo elas em grego para poder ser lida pelo maior número de pessoas possível. Os três, Mateus, Pedro e João, faziam parte do colégio apostólico. Marcos, Judas e Tiago tinham trabalhado na igreja primitiva ou estado em contato com o colégio apostólico antes da morte do Senhor Jesus. Lucas e Paulo, se bem que não fossem testemunhas oculares da vida do Senhor Jesus, eram bem conhecidos dos que foram e podiam conferir com estes os seus escritos, caso fosse necessário. Do autor dos Hebreus nada se sabe, por evidência externa, pois trata-se de um livro anônimo. Ninguém pode afirmar com segurança quem o escreveu. Pronto, então aqui temos acerca dos autores. Essa é a característica dos autores. Agora, com relação aos períodos. Os livros do Novo Testamento foram escritos na ordem em que aparecem os livros do Novo Testamento não foram escritos na ordem em que aparecem na Bíblia. O fato de os evangelhos precederem as epístolas paulinas na ordem literária não significa necessariamente que são os mais antigos. Agora você vai entender o desenvolvimento, a construção do texto do Novo Testamento. A construção do texto do Novo Testamento. Então você tem primeiro autores, né? Os autores, a maioria judeus, e um que não era judeu, de origem gentílica, que era Lucas. Agora, com relação aos períodos, você tem, por exemplo, de 6 depois de Cristo a 29 depois de Cristo, você tem primeiro a atividade desenvolvida por Jesus. Desde a sua adolescência, desenvolvimento, depois surgimento de João Batista, é o primeiro período. Surgimento de João Batista, anúncio do Messias, Jesus se manifesta como Messias, João Batista morre no cárcere, Jesus começa o ministério, prega pela Galileia, prega pelo norte de Israel, passa por Samaria, prega na Judéia, sobe para Jerusalém, exerce o ministério no tempo de Jerusalém, é morto, é crucificado, ressuscita, passa um tempo com os discípulos e depois ascende aos céus, que é registrado em Atos, ok? Depois que ele ascende aos céus, o trabalho da igreja. Então o que acontece? O primeiro período é 6 depois de Cristo até 29. Em 29 depois de Cristo, a crucificação, tá? A crucificação. Com a crucificação, há aquela promessa: permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Com o revestimento de poder que vem sobre os discípulos, com Pentecostes, é inaugurada a fase da igreja. A igreja nasce. Com o nascimento da igreja, no Pentecostes, surge a primeira necessidade: ir por todo, exatamente, e pregar o evangelho a toda, começando por Jerusalém, depois Samaria e aos confins da terra. Aí o que acontece? Com essa nova fase temos Jesus é crucificado, Jesus faz a promessa, eles recebem o Pentecostes. Começa um movimento de expansão, pregação do evangelho. A primeira preocupação dos apóstolos não foi sentar numa cadeira, pegar uma caneta e começar a escrever. Não foi. A primeira preocupação, o primeiro empenho dos apóstolos
foi ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura e começar a difusão do evangelho. Quando vem as primeiras perseguições dos judeus, os cristãos começam a se espalhar por todo mundo e começa o desenvolvimento. Então, de 29 até 60, temos o segundo período de desenvolvimento. O primeiro período com o advento de Cristo e a sua ressurreição e ascensão. Depois do segundo período, que vai o nascimento da igreja e o início da propagação. Com o início da propagação da mensagem, vemos surgir os primeiros textos. Os primeiros textos do Novo Testamento não foram os evangelhos. Eles estão ali naquele lugar por um objetivo didático. Eles são melhor que se ensine dessa forma. Por quê? Os evangelhos falam acerca da vida de Cristo e abordam o primeiro momento do Novo Testamento. Eles se referem ao início do Novo Testamento. Eles falam acerca dele, mas eles não foram escritos primeiro. Quem foi, a partir do estudo que é feito textual e do estudo histórico que é feito, é apontado que o primeiro texto do Novo Testamento é a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. A primeira carta de Paulo. Por quê? Você tem que entender isso. A partir daqui, e a partir do envio de Cristo ao nascimento da igreja e a propagação do evangelho, os apóstolos começam a se espalhar pelo mundo e começam a pregar. E com essas pregações surge o quê? As viagens missionárias de Paulo, por exemplo. Paulo começa a empreender as viagens missionárias. Com as viagens missionárias que ele empreende e o surgimento das igrejas, as primeiras igrejas, começam a surgir as primeiras necessidades de orientação, passar a orientação. A primeira carta que Paulo escreve, e ele é o primeiro escritor do Novo Testamento, surge de uma necessidade. Paulo prega em Tessalônica. Os judeus se rebelam contra ele. Os judeus perseguem Paulo, fazem emboscada para matar Paulo e Silas. Eles têm que sair da cidade rápido, instantaneamente. A igreja de Tessalônica não foi suficientemente instruída ainda, porque Paulo teve que sair rapidamente do lugar. Quando Paulo sai, com a preocupação dos irmãos que ficaram lá, na primeira cidade que ele para, ele escreve. Ele não pôde ensinar pessoalmente. Ele não teve tempo hábil para ensinar pessoalmente. Por isso surge a necessidade da escrita. A escrita surge por uma necessidade. A prioridade não era escrever. A prioridade era pregar e ensinar pessoalmente. Esse é o primeiro movimento da igreja. Você tem o apóstolo Mateus nessa região. Você vai estar ligado, vinculado ao ensino dele. Não aos escritos dele, ao ensino dele. Aquilo que você tem dúvida, você chega nele e pergunta. E ele comprova. Não, Jesus disse isso. Não, Jesus não disse isso. Não, Jesus fez isso. Jesus não fez isso. Por isso que o primeiro movimento é pregação. É ensino pessoal, oral, através da oralidade. Por causa da necessidade surge o primeiro texto. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, 51 depois de Cristo. Paulo escreve àquela igreja que não pôde ser suficientemente instruída por ele. E aí endereça essa carta a eles, e aí surge o primeiro texto. E aí, com o primeiro texto, você vê a linha de desenvolvimento dos outros textos, vinculados sempre à missão que Paulo está estabelecendo nas igrejas e a necessidade que ele tem de dar uma melhor instrução a eles. Em demanda, motivado pelo fato de ele ter que sair da igreja, dele se locomover para outra igreja, e aquela igreja enviar uma pessoa a ele com dúvidas, enviar uma pessoa a ele pedindo instrução, e aí ele vai, escreve uma carta e envia para aquela igreja. Então, esse é o primeiro movimento textual do Novo Testamento. Primeira carta de Paulo, 1ª e 2ª aos Tessalonicenses, 1ª e 2ª aos Coríntios, 56 e 57, carta aos Gálatas, 57 depois de Cristo, Romanos 58, tá? Paulo estava em Corinto, e aí os irmãos de Romanos falam com ele tem desejo de visitar Roma, para levar o evangelho lá àquela comunidade que já existia, e aí primeiramente escreve uma carta a eles, 58 depois de Cristo. Depois ele visita Roma, não como ele queria, mas como prisioneiro. E aí temos, o primeiro movimento é esse. As primeiras cartas surgem de uma necessidade, de uma urgência. O apóstolo não teve condições de instruir pessoalmente, então ele envia uma carta. E aí temos a continuação. De 60 a 100, podemos colocar o terceiro período, quando então vai se fechar a construção textual do Novo Testamento. Registro escrito do evangelho oral, pregado pelos apóstolos. Durante todo esse período aqui,
que os apóstolos estão fazendo? Estão pregando, estão ensinando, estão instruindo pessoalmente. Um apóstolo de uma região, outro apóstolo de outra região, né? Se espalham, os discípulos ligados aos apóstolos, que ganham autoridade dele para ensinar, para referenciar aquelas igrejas que estão nascendo. Então, nesse período aqui, os apóstolos estão ensinando pessoalmente. A partir daqui, registro escrito do evangelho oral pregado pelos apóstolos. Lucas faz seu registro e a narrativa histórica entre 60 e 100 depois de Cristo. Início do registro escrito dos relatos dos evangelhos. Aí temos Marcos. Vamos ver aqui por que Marcos é colocado em primeiro, tá? Existem outras teses teológicas, mas a mais aceita é que Marcos é o primeiro e os outros dependem dele, tá ok? Os outros sinóticos, Lucas e Mateus. Marcos, Mateus, aí vem a carta aos Efésios, Tiago, Filipenses, Colossenses, tá ok? Filipenses, Colossenses, Filemon, Lucas, Hebreus, Atos dos Apóstolos, de 60 a 63 depois de Cristo. Então, esses textos aqui surgiram nessa época, entre 60 e 63. Aí temos 1 de Timóteo, Pedro, 1 de Pedro, Tito, 2 de Pedro, 2 de Timóteo, Judas. Aqui é a última carta de Paulo, viu? 2 de Timóteo, fim do ministério de Paulo aqui, ó. Ele escreve a Timóteo pedindo para que venha depressa, traga uma capa e os livros que deixou em Troade, se não me engano, né? E aí, depois disso, não temos mais registro, não temos como saber se deu tempo de Timóteo chegar até Paulo. Depois disso, a tradição diz que ele foi decapitado na época da perseguição romana. Aí, depois de Paulo, Judas, né, o meio irmão de Jesus, João escreve o seu evangelho, 1º, 2º e 3º de João, escritas nessa época, entre 64 e 90, tá? O evangelho e as 3 cartas de João. João escreve o seu evangelho depois que os outros já haviam escrito os deles. João pega exatamente aquilo que os outros não deram muita ênfase e fica mais em cima daquilo que os outros não deram tanta ênfase. Os outros já falaram acerca do nascimento, genealogia, desenvolvimento, morte, ressurreição. Aí João fala, não deram tanta atenção aos discursos. Aí João focaliza o seu evangelho nos discursos e num aspecto teológico muito profundo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele inicia seu evangelho a partir de uma discussão da natureza divina de Cristo Jesus. Outra ênfase, outro enfoque. Porque na época que ele escreveu, entre 64 e 90, haviam outras necessidades no mundo. Havia principalmente o surgimento de uma seita chamada gnósticos, que questionava que Jesus tivesse vindo em carne. Dizia que Jesus era uma emanação divina, era um anjo, era simplesmente um ser de luz, um ser divino que fazia de conta que era humano. Era uma seita, uma filosofia grega que estava entrando na igreja. Por isso que João dá este caráter aos seus escritos, o evangelho e na carta. Na carta João diz o quê? Aquele que não confessa que Jesus veio em carne é do anticristo. Ele diz isso na carta dele. Então, por que ele focaliza essas necessidades? Por causa da época dele. A época dele, entre 90 e 100. O surgimento do gnosticismo e a propagação do gnosticismo dentro da igreja, dentro do cristianismo. E aí temos o último escrito do Novo Testamento, o apóstolo João, é o último escritor do Novo Testamento. João escreve sua profecia no exílio em Patmos. Apocalipse entre 96 e 100. Entre 96 e 100. O Novo Testamento foi relativamente rápido, né, para ser... Ótima observação. O Antigo Testamento precisou de 1445 anos de Cristo até 400. 40 e poucos anos, pois é. Entre 60, né, até 100 depois de Cristo já estavam os autógrafos. Já expliquei o que é autógrafo, né? O texto original que saiu da mão do autor estavam prontos. Depois disso aqui, eles foram sendo preservados pelas igrejas e depois foram condensados numa coleção só. Então, em 100 depois de Cristo, o último autógrafo foi compilado, o Apocalipse de João. Tá, ok? Então, esse é um estudo do Novo Testamento, olhando pelos períodos. Aí você vai entender agora acerca de Evangelho. Evangelho. Vamos para a página
da página, depois da página 3, pega aí a parte que fala de Evangelho. O Evangelho, sua origem. Tá? O Evangelho, sua origem. Origem da palavra, primeiro. Origem da palavra. O termo Evangelho deriva do grego Evangelion, que significa boas novas. Esse vocábulo aparece na Bíblia desde Mateus 4:23 até Apocalipse 14:6. E a palavra boas novas, sua correspondente, aparece desde 2 Samuel 4:10 até Hebreus 4:6. Essa palavra não é exclusiva da Bíblia, nem do povo de Deus. Tem sua origem nos escritos e na cultura profana. Os termos gregos evangelion, boas novas, evangelizo, trazer ou anunciar boas novas, proclamar, pregar. Evangelizomai, trazer boas novas, proclamar boas notícias, proclamar, pregar. Outra coisa que ele tem aqui é proclamar, perdi. Proclamar e pregar, e depois vem evangelistas. Meu Deus, eu estou cego. Na terceira linha. Terceira? É onde sentido religioso. Ah, sim, eu estou em outro lugar. Evangelizo, trazer boas novas, proclamar boas novas, notícias, proclamar, pregar. Evangelistas, proclamador de boas novas do Evangelho. Os evangelistas são todos derivados de ângelos, anjo, mensageiro. Aquele que traz uma mensagem de vitória ou qualquer notícia, notícias políticas ou pessoais que causam alegria. No período helenístico, o que é o período helenístico? Referindo-se ao Império Grego. Os gregos chamam a si mesmos de helenos. A gente chama eles de gregos, eles chamam a si mesmos de helenos. Então o período helenístico é tudo que se volta para a influência da cultura grega. Então isso aqui é invenção de grego, tá? No período helenístico, a palavra também pode significar alguém que anuncia oráculos. De modo semelhante, o verbo evangelizomai pode querer dizer falar como mensageiro da alegria. Proclamar boas novas, de onde se emprega num sentido religioso. Prometer, evangelizomai, também obtém um sentido religioso quando se emprega em conexão com o aparecimento de um homem divino, cuja aproximação se anuncia com alegria. Portanto, o substantivo evangelion significa também a recompensa que se paga ao mensageiro da vitória. Suas boas novas trazem alívio aos que as recebem, por isso é recompensado. Em face do exposto, reiteramos que a palavra evangelho é encontrada tanto nas páginas da Bíblia como na literatura profana, com os seguintes significados. Pronto, a gente vem aqui para o quadro. Evangelho, boas novas. Então o termo boas novas é o termo básico de onde vem a ideia do Evangelho. A ideia do Evangelho. Os Evangelhos não são biografias. Os Evangelhos nem são biografias, nem são livros de história. Então, o que acontece? Nem são biografias, nem são livros de história. Eles têm um caráter específico, um caráter próprio. Qual é o caráter deles? Ser o Evangelho. Por isso que esse nome é singular para eles. Esse nome é próprio para eles. É o único nome que define eles corretamente. Evangelhos, que vem a ter o sentido de boas novas. Boas novas, que é um contexto que está presente tanto no Novo quanto no Antigo. Como você vê, a partir de Samuel já se usava especificamente o termo boas novas. Para quê? Boas notícias. Mas avançando no contexto bíblico, no mundo grego, boas novas já era empregado, já fazia parte do mundo grego. Quando que o termo evangelion, boas novas, entra na Bíblia? Quando o Antigo Testamento hebraico, tá, que já falava acerca de boas notícias, precisa ser traduzido para o grego, na Septuaginta 139 a.C. Todo lugar que o hebraico falar acerca de boas novas, vai se lhe dar o nome de Evangelion, tá ok? Evangelion. E aí a Septuaginta vai adotar o Evangelho, boas novas, e o Novo Testamento já será escrito em grego. O Antigo Testamento foi traduzido para o grego, o Novo Testamento já é escrito em grego, e já adota para si o termo boas novas. Agora,
Em Homero, que é um dos mais importantes autores gregos e mais antigo, significava recompensa pelas boas novas. Então, o Evangelion era o prêmio, a recompensa por estar trazendo boas notícias. Também tinha um sentido de sacrifício de boas novas, ou seja, havia uma comemoração, uma boa notícia, e fazia-se um sacrifício aos deuses em prol dela. Isso era um Evangelion, isso eram uma boas novas. No Antigo Testamento tem esse sentido, e também o da própria notícia como boas novas. Há uma mudança aqui, do prêmio para as próprias boas novas. O Antigo Testamento, ao fazer uso do Evangelion, que é um termo grego, né, o termo que era usado pela literatura grega, ele usa de outra forma. O Antigo Testamento quer dizer que a própria notícia é as boas novas. Aí pega o Evangelion e diz, por exemplo, havia um exército conseguiu uma vitória, um mensageiro foi enviado, chegou diante de Davi, tá? Ele deu a notícia da vitória. Essa notícia é o Evangelion, é a boas novas, tá ok? Então isso que o Antigo Testamento faz com o termo Evangelion. Foi usada no Império Romano como proclamação do imperador. Então tudo aquilo que o imperador falava de pronunciamento era traduzido para Evangelion. Era uma boa notícia. Talvez nem fosse, mas a bajulação, né? Na Septuaginta passou a designar as próprias boas novas. No Novo Testamento passou a designar a mensagem de Cristo Jesus. Pronto. A partir de todo o desenvolvimento dela, o Antigo Testamento já traduzindo ela para a própria mensagem, no Novo Testamento os autores do Novo Testamento, onde é que eles liam? Eles liam no Antigo Testamento grego, Septuaginta. Eles pegam aquele termo Evangelion do Antigo Testamento e falam que o Evangelion do Novo Testamento é o quê? As boas novas de salvação, a mensagem de Cristo Jesus, tá ok? Em 150 depois de Cristo, era cristã, aqui agora, 150 depois de Cristo, foi usado por Justino Marte para designar os textos, os escritos. Então, para os autores do Novo Testamento, as palavras de Cristo eram o Evangelho, tá ok? Então temos Evangelho de Mateus. Nós chamamos de Evangelho de Mateus hoje. Por quê? A partir de 150 depois de Cristo, foi dado esse termo para o livro. Mas o próprio autor, Mateus, quando estava escrevendo, o que era Evangelho para ele? Aquilo que Cristo falava, as palavras dele. Aí Mateus falou acerca da mulher, mulher samaritana ele não fala acerca dos discípulos, fala acerca de Judas, fala acerca disso, daquilo, tá ok? Aquilo que vai ser Evangelho para ele vai ser o quê? As palavras de Cristo. Aí em 150, Justino Marte, que foi uma pessoa muito importante na igreja na época, um grande apologista, ele fala: os textos que Mateus nos deixou de herança, vamos dar a eles, mas não somente a eles, aos textos de Mateus, aos textos de Marcos, aos textos de Lucas e aos textos de João. Vamos dar a eles o nome de Evangelho, porque neles está contido o Evangelho. O Evangelho, as boas novas, as palavras de Cristo. Aí aquilo que era as boas novas, as palavras de Cristo, passa a ser o título do livro inteiro, tá ok? Então esse é a origem do título Evangelhos para